Vamos aquietar nossa mente. Procurar visualizar o Mestre Jesus. E agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos novamente. Que a tua misericórdia, divino Mestre Jesus, envolva a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que a tua sabedoria possa envolver o expositor da noite de hoje, para que ele se faça compreendido por todos nós. Que os ensinamentos que forem ditos aqui hoje, que possamos absorver e internalizar. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre. Sejam bem-vindos à nossa terceira noite da 28ª Jornada Espírita Humberto de Campos. Convidamos agora o nosso irmão Arilson Ferraz para fazer a sua harmonização musical. Boa noite, gente. Ouça, Jesus, quero te falar de tudo que eu vi de ti. Acho que às vezes não vou te alcançar, te acompanhar, te seguir. A luta é intensa e o preço é alto, mas não desisto, vou continuar nesse caminho que se faz tão árduo, mas teu amor me faz andar. Jesus, sua luz ilumina, me alcança, me chama, me ama.
Meus queridos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus possam nos envolver nesta noite. Inicialmente eu apresento aqui meu agradecimento, a minha alegria de vir à Vitória da Conquista, essa cidade tão aprazível, com este clima temperado que nos dá um alívio quando nós saímos lá de perto da praia de Ilhéus de Itabuna. Agradecemos aos queridos irmãos do Centro Espírita Humberto de Campos, também da Casa Espírita Maria de Nazaré, que nos acolhem e nos oferece esta oportunidade para juntos refletirmos dentro desta temática maior que nos conclama a pensarmos sobre este momento tão especial, mas que exige também tanto de nós, que é esta transição planetária, lembrarmos do Evangelho de Jesus e procurarmos pontuar este Evangelho no momento atual. Todos nós vivenciamos e testemunhamos estes tempos, ditos por alguns tempos difíceis. De fato, há uma convulsão, há algo no ar, há uma movimentação em que parece que aquele período anterior que nós vivíamos de certa estabilidade, claro, com oscilações, nós não temos mais. Sempre quando as coisas estão acalmando, estão se tranquilizando, vem um novo evento, vem uma nova compulsão, seja geológica, seja social. É aquele momento em que nós identificamos muitos dos acontecimentos que o próprio Jesus anunciou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos seus seguidores. Aqueles sinais dos tempos que marcariam a aproximação da mudança do estágio do nosso planeta, do estágio do modelo de convivência, e que nos anuncia este horizonte, este novo sol que nos apresenta esta era nova. E que era nova é esta? Quais são as suas características? Qual é o nosso papel? É um acontecimento exterior que nos vai consumir, que nós vamos participar de alguma maneira? E o Evangelho, ele tem como ser contextualizado neste novo momento? Não estaria superado, atrasado, precisando ser, de certa maneira, atualizado ou esquecido? E a doutrina espírita, que cumpre a função de nos lembrar Jesus na sua pureza, na sua beleza, na sua sublimidade, e aprofundar conhecimentos em que Jesus havia lançado as sementes. Como nós vamos pensar tudo isso? Esta era nova que se vai construindo, este edifício cujas bases vão se levantando, e o Evangelho. O Evangelho tem alguma participação?
E aí lembramos aquele diálogo que Jesus teve com os seus discípulos, com os seus apóstolos, mas um grupo maior também com os seus seguidores, nominados de discípulos, que está em Mateus 24, está em Marcos 13, quando os discípulos, saindo, logo após eles saírem de uma atividade, de um momento em que passavam pelo templo, pelo grande templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que iniciado a sua construção pelo rei Davi, em homenagem ao seu filho, com a intenção de guardar ali as leis mosaicas, que eram tão preciosas para os judeus, para que fosse um lugar de conexão com o alto, que fosse aquele ponto que ligasse a terra com Deus. E eles saíram daquele tempo que representava no mundo a maior demonstração da presença de Deus na visão dos judeus. E os apóstolos, mais uma vez, admiraram aquele grande templo de pedra, aquela grande casa de Deus na terra. E Jesus, vendo aquela admiração, fala: observai tudo isto, observai estas edificações, mas eu vos digo, não restará pedra sobre pedra. E 70 anos depois, eis que de fato o templo de Salomão ruiria, ficaria apenas um muro das lamentações. Cairia, Jesus demonstrando ali a sua capacidade de visão do futuro, de Senhor dos diversos fatores, das diversas nuances, das diversas variáveis. Ele sabia como seriam desenrolar os primeiros anos da pregação do seu Evangelho. E quando eles chegam próximo ao Monte das Oliveiras, os apóstolos então, tanto angustiados, preocupados, pedem a Jesus que os diga quando isso aconteceria, quando viriam esses fenômenos, essa destruição, e quais seriam os sinais, inclusive os sinais do retorno de Jesus, para então a conclamação do reino de Deus na terra. E Jesus começa a relatar todos aqueles acontecimentos de uma forma um tanto quanto simbólica, na maior parte das suas assertivas, mas que traziam ali a verdade que os séculos foram nos apresentando. Os apóstolos, os discípulos, os seguidores, obviamente, não tiveram uma compreensão temporal daqueles acontecimentos, nem alcançaram o que a simbologia de algumas falas representava. Eram sementes que precisavam ser lançadas, germinadas, florescer, para que então os seus resultados nos fossem apresentados, percebidos, identificados. Mas ele nos falou de vários acontecimentos, as turbulências geológicas. Ele nos falou das guerras e rumores de guerras. Ele nos falou de um momento em que haveria a perplexidade, em que haveria o amor diminuiria e se esfriaria. Ele falou por diversas vezes que haveriam falsos profetas, aqueles que tomariam uma palavra, que lembrariam do seu Evangelho, que lembrariam dos profetas, mas com interesses escusos. E ele nos falou de diversos acontecimentos, mas disse que quando isso iria acontecer, nem ele nem os anjos sabiam com precisão absoluta, só o Pai que está nos céus. E esta afirmativa de Jesus nos traz uma reflexão importantíssima, de que o movimento, embora seja uma deliberação, uma determinação do governo da terra, e que Jesus é o nosso governante, que ela tem uma flexibilidade temporal, de intensidade, como diz Bezerra de Menezes, numa fala que está registrada no livro Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que existe uma margem, uma oscilação temporal e de intensidade, que depende do quê? Depende da nossa atuação, depende da nossa escolha, depende da nossa conduta. Então, não é um fenômeno que por si só acontece e cujos resultados
dependem exclusivamente da atuação divina. Nós fazemos parte diretamente deste processo. Jesus vai descrevendo, gerando uma certa perplexidade, mas diz que os acontecimentos vão se dar e que não passará aquela geração antes que tudo aconteça, que passará o céu e a terra, mas as suas palavras, as palavras de Jesus, não passarão, porque são, como nos disse o apóstolo Pedro, Simão Pedro, são palavras de vida eterna, são palavras que estão conectadas com a lei de Deus, e Deus é eterno, e as palavras de Jesus, que representam a vontade do Pai, são palavras de vida eterna. Se são palavras de vida eterna, o seu Evangelho é útil, é necessário, é imprescindível para o agora, para o amanhã, para o futuro, porque é o conhecimento, a representação e o testemunho da lei divina. Claro que, com o avançar da sociedade, a ciência, algo que está ali de maneira inicial, de maneira simbólica, que nos traz uma base, vai ser aprofundado. Mas nós temos sim o Evangelho como uma necessidade. Os apóstolos, quando ouviram falar daquela geração, talvez tivessem pensado que ele falava daquele grupo que ali estava, que morreria, talvez dos seus filhos. Mas nós vamos compreender com a doutrina espírita que Jesus falava de uma geração de espíritos que reencarnam e reencarnam na Terra, que tem um padrão de conduta que se repete, como diz Emmanuel num dos seus textos, sem grande proveito evolutivo. Nascemos e ali vivemos muito próximos ainda da animalidade, nos alimentando, nos reproduzindo, nos buscando satisfazer as necessidades do corpo, mas ainda dormindo em relação à nossa essência espiritual. Mas o momento da transição, cujos sinais anunciados pelo Cristo são facilmente percebidos ao longo dos séculos, mas também agora de forma mais intensa, nos mostram que nós estamos sim num momento crucial. Desde Jesus, desde o seu tempo, ele já falava desta mudança, do dia, do julgamento que viria. Claro, simbolicamente, marcaria a mudança, não o fim do mundo, o juízo final, a partir do qual todos estariam com seus destinos definidos, céu e inferno, mas uma mudança da categoria do nosso mundo, que vai representar a forma de viver mais suave, com maior tranquilidade, com uma paz maior, com maior fraternidade, em que o amor será percebido e vivenciado pela maioria da sua população, em que haverá dor, sim, em que haverá o mal, mas já equilibrado com o bem. E então nós somos convidados a resgatar em nosso íntimo este Evangelho. O que foi que Jesus nos orientou? O que foi que Ele nos ensinou? O que foi que Ele nos testemunhou? A doutrina espírita é uma bênção em nossas vidas, porque é a revelação da espiritualidade através de um programa pensado, estudado, dirigido pelo próprio Cristo e aprofundado aqui, disseminado pelos seus seguidores, para que nós melhor compreendêssemos a lei de Deus. Não mais de uma forma em que, como dizia Paulo aos Coríntios, em que nós vemos, em parte sabemos, em parte intuímos, em parte profetizamos, que vemos a realidade como por espelho e enigma. Não, em que vamos ter a possibilidade de conhecer a lei de Deus na sua clareza, na sua beleza, de uma forma mais objetiva, sem perder a sua sublimidade. E a doutrina espírita vem nos trazer essa possibilidade. Ela que não é nossa, dos espíritas, mas é do mundo, porque é uma doutrina divina que vem nos trazer a lei de Deus na sua clareza. E então todos nós temos essa bênção em nossas vidas, que é a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita precisa ser conhecida, estudada. Sim, precisa ser divulgada, porque é uma forma de caridade.
para que mais e mais pessoas possam também sair do estado de sonolência e ter uma melhor percepção do mundo, uma percepção de si, autoconhecer-se e se autoconhecendo, ter a oportunidade de ter o seu diagnóstico pessoal e saber qual é o medicamento, entre aspas, a utilizar. Quando nós vamos ao médico, ele precisa fazer a anamnese, a entrevista, ele precisa fazer um exame, precisa solicitar em alguns casos exames para ter um diagnóstico e a partir disso passar a terapia. Nós muitas vezes vivemos sem ter a menor noção do que precisamos fazer na terra. Claro que nós temos o esquecimento, que é uma bênção, para que nós não fiquemos presos aos equívocos do passado, cheios de culpa ou cheios de prevenção em relação às pessoas que nós já encontramos em novos corpos, mas com as quais tivemos relações difíceis no passado. Então, o esquecimento é esta grande bênção em que Deus faz assim, ó, deixa a sua ficha corrida, escondida aqui, apagada, e olha para frente. Daqui para frente, faça diferente, faça um novo caminho, e se você conseguir, essa ficha a gente joga fora, porque a misericórdia divina é este novo ingrediente da sua justiça, que a justiça humana ainda não tem, pelo menos de forma bem desenvolvida. Tem alguns rudimentos já de misericórdia, mas muito pouco. Os nossos corações da área de direito ainda são muito endurecidos. E o modelo de justiça é ainda um modelo, em muitos casos, de vingança. A doutrina espírita precisa ser estudada e conhecida, precisa ser divulgada, mas precisa também ter um outro nível, que é ser vivenciada, precisa ser sentida. Ela precisa promover uma mudança em nossas vidas. Deve ser esse elemento de modificação interior, porque senão nós estaremos mudando a nossa busca, o elemento de busca para satisfazer a nossa religiosidade, o nosso pensamento filosófico, mas estaremos repetindo o modelo do passado, dos escribas e dos fariseus. E Jesus disse: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrarás no reino dos céus. Porque naquela vivência em que eu assumo um rótulo, um modelo, assumo me digo seguidor daquilo, mas na prática é apenas algo exterior, que não gera em mim uma mudança verdadeira. E aí há uma incoerência. Eu falo que faço isso, mas não faço. Esses dias, tem pouco tempo, 1 a 2 semanas, foi divulgada uma pesquisa do Ibope, em que dizia que 50% dos brasileiros concordam com esta frase: bandido bom é bandido morto. 50% dos brasileiros. Em 2016 teve uma pesquisa do Datafolha, foi 57%. A mesma coisa. Não é que diminuiu não, porque o instituto é diferente, aí tem algumas nuances nos seus critérios. Veja, 50%. Aí quando você pega e verifica que mais ou menos 90% dos brasileiros se dizem cristãos, ou católicos, ou protestantes, ou espíritas, e outras denominações, mas principalmente estas, vejamos, como é que nós somos cristãos, mas achamos que bandido bom é bandido morto. E a lição de Jesus de amar os vossos inimigos, e o exemplo de Jesus na cruz, pedindo ao Pai que perdoasse aqueles seus algozes, e o ensino que está no Evangelho, caridade para com os criminosos, onde está? Ou seja, eu assumo o rótulo, mas aquele rótulo, aquele corpo de doutrina, aquele ensino, aquele testemunho, não entrou em mim. Eu entro na casa espírita, mas não permito que o espiritismo entre em mim para fazer a modificação que é precisa. Há também um texto que está no Evangelho, em que Jesus conta uma parábola, e essa parábola, ela sintetiza o que de fato é importante nestes momentos simbólicos de transição, de julgamento, de separação do joio e do trigo, em que nós vamos saber qual a posição, a condição de cada um neste momento. É aquela parábola linda que começa lhe dizendo mais ou menos assim: e quando vier o Filho do Homem, em toda a sua majestade, cercado dos
sentará no trono de sua glória. Diante dele, todas as nações, todos os povos. Então separará um dos outros, como faz o pastor separar as ovelhas dos bodes, e colocará à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Então ele se vira para os da direita e diz: vinde, benditos de meu Pai, tomai o mundo que foi preparado para vós desde o princípio. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e me foste visitar. Eu estava preso e me foste visitar. E aqueles que estavam à direita se surpreendem. Mas, mestre, Senhor, quando foi que nós fizemos, e repete cada uma dessas coisas? E então o rei diz a eles: em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isto a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim mesmo que eu considero que foi feito. Vira para os outros e afastai-vos. Ide para o que foi preparado desde o princípio, o inferno, a simbologia, o demônio, porque eu tive fome. E aí repete tudo, só que eles não fizeram. Eles também se surpreendem. E a resposta, cada vez que negaste isso a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que negou. Vejam, a lição da caridade está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O lema da doutrina espírita, a caridade, é também o lema do Evangelho. Jesus nos disse, no final dos tempos, no momento da transição, o que vai pesar na balança simbólica do julgamento divino são as nossas ações, a nossa conduta em relação ao nosso irmão. Ele não perguntou qual a sua origem, se você era judeu, se você era romano, se você era grego, se você era africano. Não perguntou se você tinha uma função religiosa. Não perguntou se você era alguém com a proeminência estatal. Não perguntou a sua condição financeira. Não perguntou qual era o seu sexo. Nada disso. Mas a sua conduta fraterna e caridosa em relação ao seu irmão. Isso que vai definir cada um de nós neste momento. E aí a doutrina espírita resgata e nos traz a caridade não apenas como ato de beneficência, não a caridade material, que é importantíssima e deve existir enquanto houver famintos em nosso mundo, mas sobretudo a caridade moral, aquela em que eu olho para o outro verdadeiramente como um irmão, independente de ser ou não ter uma vinculação consanguínea. E todos nós somos convidados, somos eleitos pela espiritualidade para oferecermos àquele que está mais necessitado o auxílio, porque todos nós somos necessitados de auxílio. No Livro dos Espíritos, quando trata da questão da esmola, há uma mensagem de Santo Agostinho que ele fala que é da vontade do Pai, desse sistema de justiça divina, que todos nós estejamos sempre no meio, entre alguém que está melhor do que nós, que tem uma condição espiritual melhor, e o qual estende a mão para nos auxiliar, e nós que estamos com dificuldade, também podemos estender a mão. Há um livro, o Bem-aventurados os Simples, de um espírito chamado Valério, que foi essa obra recebida pela psicografia de Valdo Vieira, na época em que ele estava ainda junto a Chico Xavier. E tem um caso lá interessante, em que ele vai descrever a situação, o estado íntimo de um senhor que estava numa certa situação de depressão, que ele já não tinha família, que ele estava afastado, mas certo dia na sua cidade ele encontrou uma casa, um sobrado abandonado, e lá ele foi morar. Ele morava no segundo andar, na parte de cima. Ele entrava sempre pela frente, e ele ficava ali muitos dias sem sair, e comia algumas frutas, algumas coisas que ele conseguia arrecadar, e comia também muitas batatas. E ele ficava dias ali em cima e jogava os restos pela janela. E ele se achava o mais infeliz dos homens, que ele não tinha nenhum auxílio, que ninguém lembrava dele. Mas até que um dia ele resolveu ir embora.
Ele se achava uma pessoa que não tinha nenhum valor, que não servia também para ajudar ninguém. Quando ele resolveu sair e ir embora, ele saiu pela porta dos fundos, existia uma espécie de varanda com um telhado, e ele saiu. Quando ele ia saindo, passando pela escada de poucos degraus, ele ouve alguém assim, como se fosse gemendo, falando sozinho, e ele observa que tem uma espécie de mendigo que morava naquela parte dos fundos. E o sujeito estava lá, no estado deplorável. E ele inicia um pequeno diálogo e fala: como é que você vive aqui? Como é que você se alimenta? Não, eu me alimento aqui de uns restos de batata que jogam daí de cima. Então vejam, até aquilo que ele achava que não servia, tinha alguém numa condição inferior. O que ele deixava as migalhas, o que era emprestado para ele, tinha alguém que utilizava. Mas se nós desenvolvermos um sentimento de fraternidade, chegaremos a um dia em que a nossa mesa simbólica será como a ceia de Jesus. Eu tenho um pão, então eu divido aquele pão. Aquele único pão, ou aqueles que eu tiver, de maneira idêntica. Observe que no Evangelho, por 2 vezes, Jesus multiplica os pães. Uma vez para 5.000 pessoas, homens, nem está falando das mulheres, a contabilidade só contava os homens. Uma outra vez, uma vez 4.000, outra vez 5.000. Jesus, na sua capacidade fluídica, na sua capacidade de dominar, de conhecer todas as leis divinas, químicas, físicas, manipulando o fluido cósmico que está em todo lugar, modificava, fazia a transubstanciação dos elementos químicos e fazia todas aquelas realizações que o Evangelho marca. Então ele poderia também na ceia gerar um pão para cada um. Né? Cada apóstolo vai ter o seu pão. Tem família que é assim, cada um compra um pão, um para cada um. Né? Mas eu morei na casa de uma pessoa que era um para cada um. Eu sempre gostei muito de pão. Né? E ali foi um momento de disciplina alimentar. Ele tinha que comer um pão, porque se comesse 2, deixava alguém sem pão. Jesus poderia ter multiplicado os pães entre os apóstolos, mas a simbologia da divisão entre irmãos. Então, ele divide o pão para que todos possam partilhar do mesmo banquete espiritual. Todos nós temos essa possibilidade. E aí o Evangelho é esta fonte inesgotável de ensinamentos, de testemunhos, de orientações seguras. O nosso querido Divaldo, em muitas palestras, ele faz uma referência a uma fala de Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas que, conhecedor ali, estudioso, sábio dos ensinos de Jesus, teria dito em certa oportunidade, e ele falava num contexto em que os indianos eram escravizados, subjugados pelos ingleses, que na sua quase totalidade, especialmente naquele momento, eram cristãos. Então, na sua sabedoria, ele lançava a mão do próprio código de doutrina religiosa daqueles que escravizavam. Aqueles que não cumpriam uma coerência com o ensino de Jesus. Então, de forma inteligente, ele constrangia, no bom sentido da palavra, aqueles a pensarem: como é que eu sou cristão, mas estou escravizando? Como é que eu sou cristão e estou humilhando? Como é que eu sou cristão e não vejo meu irmão porque é de outra etnia, porque é de outra região, porque é de uma etnia, de um lugar em que passam por dificuldades? Por que eu me acho superior a ele? Ele fazia de forma hábil, nos levava a essa reflexão. Mas Gandhi teria dito que se todos os livros do mundo fossem queimados e restasse apenas o Sermão da Montanha, apenas o Sermão da Montanha, que não é o Sermão da Montanha, tira o Antigo Testamento, tira a maior parte do Novo Testamento, apenas o Sermão da Montanha, que em Mateus está nos capítulos 5, 6 e 7. Mas são poucas páginas. Teve uma época que eu fazia o exercício de todos os dias ler o Sermão da Montanha, para que aquilo fosse entrando por osmose, que aí, nas ocorrências do dia, como fosse ter aquele, o homem velho viesse com toda a sua carga, eu tivesse um constrangimento, lembrando ali dos ensinos de Jesus, e aquilo servisse para uma disciplina também em nossa conduta. Mas então, apenas o Sermão do Monte seria suficiente para nós chegarmos à conclusão de que nada estaria perdido,
para a humanidade no sentido de código de conduta moral. E o Sermão do Monte traz ali, desde o começo, as suas bem-aventuranças, em que Jesus nos dá lições de consolação, de resignação, de resiliência, de esclarecimento espiritual. E como é que Jesus começa o Sermão do Monte? Diz Mateus que então Jesus vem com aquela multidão, ele sobe ao monte. Os seus apóstolos se aproximam, os seus discípulos, em Mateus fala discípulos, que é um número maior do que os apóstolos, se aproximam, então ele senta-se e começa a ensiná-los. E começa com a primeira expressão deste cântico magistral. Bem-aventurados, felizes, ditosos, os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. A primeira orientação, a humildade. Trabalharmos o nosso orgulho, que nos infla, que faz com que nós esqueçamos um pouco dos nossos irmãos. O orgulho que é ali, não se ameis do egoísmo. Não dá para separar totalmente um do outro. Eu nunca consegui identificar em mim só orgulho e só egoísmo. Sempre os dois estão lá, há uma variação. Se formos olhar para as outras pessoas, embora devamos ir abandonando essa tarefa, porque a trave que está no nosso olho nos impede de ver bem as outras pessoas. Mas se formos olhar, sempre o orgulhoso tem muito de egoísmo, sempre o egoísta tem um tanto quanto de orgulho. Mas a primeira lição para chegarmos ao reino dos céus, a humildade. Bem-aventurados os humildes. E a humildade nos leva a um sentimento de paz, de tranquilidade. Porque o orgulhoso, ele fica naquela briga mental o tempo inteiro. Ele fica preocupado se ele não é lembrado. Ele fica preocupado se ele não entra em destaque. Ele fica preocupado se as pessoas não têm o tratamento que ele imagina. Já assistiram aquele filme Todo Poderoso, daquele Jim Carrey, em que por um dia, uma semana, Deus dá a ele o poder de ser Deus. Depois o filme vai mostrar que foi só uma área pequena da cidade, porque senão ele acabaria com o mundo. Mas vejam, ele chega no trânsito, que é este tempo, essa escola de paciência, que é esta escola de fraternidade, que é esta escola maravilhosa que é o trânsito, juntamente com as filas e com outras experiências da vida. E aí ele usa do poder dele, abre os carros, que eu achei maravilhosa aquela solução, aí oscila e vai adiante. Mas vejam, aquele que está pouco preocupado, e nós vivenciamos isso. De quando em vez estamos em alguma viagem nas estradas e tem aquelas paradas, 10, 101, tem 1, 10, 16 também, em que você fica ali 5, 10 minutos porque está vendo um recapeamento. E certa vez eu voltava de Salvador para Itabuna e parei. Na hora que abriu, era carro por todos os lados, as pessoas ultrapassando para tirar se aproveitarem daquele momento rápido que as pessoas estão lentamente retomando a movimentação para ganharem no final da viagem 3 minutos, 5 minutos. E aí quando chega em Itabuna, aquela pessoa que fez aquela corrida imensa, querendo ser Ayrton Senna, como é o nome da rua, ganhou 5 minutos, ficou naquele estado de tensão, correndo, preocupado, quase acontecendo um acidente. Quando você é humilde, e aí a busca pelo autoconhecimento que o Espiritismo nos conclama é importante, porque você passa a ter uma noção melhor de quem você é, da sua condição. Claro que nós não vamos saber perfeitamente, mas olha, eu não estou preocupado com o outro, eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, eu já sei mais ou menos o que eu sou. Se alguém me ofende e fala o que eu não sou, claro que eu fico triste, mas também não faço daquilo um motivo para acabar com o meu dia, acabar com a minha semana, porque eu sei que eu não sou aquilo. E se ele fala e eu percebo que sou, por mais que me incomode, eu tenho que reconhecer que ele está me ajudando. Ele está sendo um espelho. E aí eu preciso fazer. Não, eu não preciso acabar com ele. Eu preciso eliminar em mim esta característica, porque futuramente não terão esses eles. Só as pessoas perturbadas, e para essa nós teremos que ter a misericórdia. Jesus nos traz a primeira bem-aventurança, nos falando da humildade. Depois ele nos dá o consolo. Bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, os que choram, porque serão consolados. Serão consolados. Não lhes vai ser afastado o sofrimento total, porque isso depende
de nós. Noutra passagem, Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu ensino, a lei de amor, e aprendei comigo. Tem esse aprender comigo lá, né? Vinde, serão consolados, aceitai o meu jugo. Não é aquele jugo que você bota no animal, que ali é o jugo, mas o jugo, esta lei de amor, não fazer o outro que eu também não quero que seja feito a mim. Então, passe a adotar em sua vida também este modelo libertador, consolador. Aprendei comigo e encontrareis repouso para as vossas almas. Então, consolo, enquanto eu vou me modificando, enquanto eu vou me conhecendo, eu vou tendo o alívio, o consolo, para mais adiante não precisar mais passar por aquela experiência educativa. Depois, tem uma bem-aventurança que é importantíssima neste momento. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Então, se nós queremos herdar a terra, ela nessa transposição, nessa modificação para o mundo de regeneração, nós devemos buscar desenvolver essa condição de mansidão, que não quer dizer passividade, que não quer dizer omissão, que não quer dizer concordância com o que é errado, mas é um estado íntimo da pessoa em que ela vivencia todas as experiências difíceis, com as suas dificuldades, com os seus desafios, mas buscando não se desequilibrar e assim desequilibrar os outros e o mundo. A mansidão é a condição para herdarmos esta terra. E é lembrando de Chico Xavier, que tinha essa característica da mansidão muito forte, embora jamais tivesse aceitado concordar com o que fosse errado. As pessoas próximas de Chico sempre lembram que Chico era muito firme nas suas convicções, tinha as convicções sólidas, mas ele tinha a mansidão, a sabedoria para saber dizer o necessário sem a energia da ofensa, sem a energia da crítica. Veja que as pessoas que já fazem isso com amor, que dizem o que precisa ser dito, na hora adequada, da maneira correta, quando é possível, nós ouvimos, nós nos constrangemos, cada um consigo, mas nós não ficamos com raiva da pessoa, nós não ficamos indignados com a pessoa. Agora, quando vem alguém que não faz o seu esforço, que está lá, que não demonstra qualquer movimento interior, e faz a sua análise, diz algo em você, por mais que seja verdadeiro, por mais que a pessoa esteja correta, nós não gostamos. Quem é você para dizer isso? E você que faz isso, mesmo que a pessoa esteja dizendo uma coisa correta, por quê? Porque não tem ressonância nela. Ela não está exemplificando, está apenas dizendo, mas se diz o que é certo, sem a vivência, sem o exemplo, não tem a mesma força. Por isso que o ensino pode convencer, mas o exemplo arrasta. O exemplo é que vai arrastar. Então temos a mansidão. Depois vem, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas aí, é bom lembrar, que eu já disse aqui um pouco antes, justiça não é vingança. Justiça é a lei de equilíbrio universal, corrigindo os desequilíbrios que existem. Então, se eu estou passando por algo que eu imagino que não é correto, mas que pode ser a lei de causa e efeito, que começou lá em encarnações passadas, que está voltando, mas se eu não imagino o que está acontecendo e pode estar acontecendo, eu sei que virá o momento em que as coisas vão se equilibrar. Eu não preciso me desesperar, eu não preciso ir para o discurso, não, as coisas estão piorando. As coisas não estão piorando, basta nós ampliarmos a nossa visão, tirarmos a visão míope. Há pouco mais de 70 e poucos anos, nós estávamos mergulhados numa Segunda Guerra Mundial. Uma guerra de proporções gigantescas. Uma guerra que tem ainda os seus resquícios materiais na atualidade e espirituais ainda muito intensos. Muitos dos espíritos que perseguem os cristãos, encarnados ou desencarnados, esses espíritos, trazem lá suas marcas por conta da Inquisição, por conta das cruzadas, por conta das guerras. Então, os reflexos ainda estão aí. E nós temos que
corrigir aquilo que em determinado momento nós geramos o desequilíbrio. Há pouco mais de 70 anos estávamos na Segunda Guerra. Há 130 anos saímos da escravidão no Brasil. Imagine, com pouco tempo faz isso? 1888, 2018, 130 anos nós estávamos. Vivíamos numa sociedade em que escravizávamos os nossos irmãos. E muitas pessoas, sem fazer essa reflexão maior, tendo nascido num contexto social, histórico, até acharam que aquilo era normal. Até acharam que aquilo não tinha nada demais. Alguns espíritos de escola já se levantavam, como o Dr. Bezerra de Menezes, como deputado federal, fez um escrito dizendo que aquilo não poderia ser aceito. Mas ele não levantou uma espada, ele não gritou, ele não tocou fogo em pneu. Ele levantou a sua voz e lembrou do Evangelho de Jesus. Falou nos momentos adequados, mas utilizando o canal correto. Utilizou o escudo da caridade, o Evangelho, a espada do Evangelho, usando simbolicamente apenas elementos bélicos, mas trazendo para o campo correto. O irmão Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, um dos pioneiros do Espiritismo em São Paulo, desafiando as autoridades constituídas, escondia escravos num pequeno teatro da Cruz Preta em São Paulo, para que fossem dados como perdidos. E ele correu risco, porque se aquilo fosse descoberto, ele era, aos olhos dos homens de lei, um criminoso. Mas, aos olhos da lei divina, ele era um abolicionista, um libertário daqueles que estavam escravizados. E depois, quando aqueles escravos eram tidos como perdidos, os seus donos iam às astas públicas e falavam: vendo este escravo que está perdido, quem achar se torna dono, e colocava um preço vil, ele comprava. E depois o escravo aparecia e ele dava a carta de alforria. Libertava esses homens, espíritos de escola, tinham já naquele momento esta condição, essa visão. Mas muitos de nós não tínhamos. Achávamos até um absurdo essa nova lei. Como pode? Uma lei que vem libertar seres inferiores. Como eu vi muitas pessoas indignadas com a legislação trabalhista evoluiu para permitir aos trabalhadores domésticos que tivessem carga horária, que não ficassem mais como nos tempos da casa grande, o dia inteiro à disposição, sem contar, não tivessem as suas vidas pessoais. E vi muitas pessoas dizendo: que absurdo! A pessoa não tem qualificação nenhuma, vai ganhar quase o que um professor do sistema público municipal ganha, sem ter qualificação, e ainda agora tem carga horária. Vejam que às vezes demora, a gente pega no tombo, mas a evolução vai acontecendo. Há muito pouco tempo, uma guerra com grandes dimensões e com as grandes nações, as nações desenvolvidas, sendo as protagonistas da guerra. Porque nós ainda temos guerras pelo mundo, mas as nações consideradas as mais desenvolvidas, hoje já têm um cuidado muito maior para que haja uma guerra dessas proporções. Porque se tivermos mais uma guerra, a Terceira Guerra Mundial, a quarta vai ser de paus e pedras, porque não vai sobrar mais nada. Se é que vai ter a quarta nesta condição. A Inquisição, os últimos resquícios da Inquisição portuguesa, não tem nem 200 anos. Veja, em nome de Deus, para proteger o Evangelho do Cristo, muitos de nós humanidade, queimávamos, julgávamos num tribunal inquisitório, sem direito real de defesa, as pessoas porque tinham crenças diferentes, porque tinham suas expressões mediúnicas naturais. Então o mundo está evoluindo. Mas temos aquele movimento como da onda, que antes de cair tem um recuo. Então esse recuo parece que nós estamos atrasando, mas ele antecipa um avanço grandioso. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Mas depois vem o elemento, o ingrediente adicional da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Mísero, córdia é coração, compaixão, carinho, amor para aquele que está numa situação de miséria física, mas sobretudo moral. Os nossos irmãos que escolhem o
caminho do crime, seja o crime humano, seja o crime perante a lei de Deus, eles são, acima de tudo, irmãos equivocados e infelizes. Estão cristalizados num padrão, estão cristalizados no modelo. Quando pensamos nos irmãos espirituais que vivenciam a pátria espiritual com as suas belezas, com as suas possibilidades, tendo a oportunidade de talvez reencontrar os seus valores do passado, as mães, os filhos, os amigos, mas são reféns de situações do passado. São irmãos sofredores que precisam, acima de tudo, além até da orientação e do esclarecimento, precisam da misericórdia. Porque muitos irmãos, nós podemos ter todos os argumentos. Podemos trazer Sócrates, Platão, apenas com a dimensão cognitiva deles. Mas se não entrar a dimensão afetiva, nós não teremos este poder de persuasão. Quem trabalha nas mesas mediúnicas sabe como a força do amor é que tem este poder modificador. A força do amor tem este poder de gerar a convicção, a mudança, a aceitação. Esta é a força do amor. Dr. José de Menezes tinha um filho que vivia sendo identificado como louco, como doente psiquiátrico, que ficava fora de si, que não tinha consciência do mundo, mas era um problema espiritual, inimigo do passado que não o perdoava. Mas numa das reuniões mediúnicas, Dr. Bezerra faz um apelo àquele espírito, que liberte o seu filho, que permita que ele possa viver, e que ele também possa viver a sua vida, que possa ter novos horizontes, que possa se permitir receber o amor daqueles que esperam a sua modificação, que esperam a sua libertação. E o Espírito, então, em prantos, fala a ele: eu não consigo perdoar, eu não vejo a minha modificação, mas o Senhor é tão bom, o seu amor é tão grande, que eu já não consigo mais negar o seu pedido. Eu vou me afastar do seu filho, mas vá logo, porque ele não vai resistir. Porque já existia ali, entre o espírito desencarnado e aquele encarnado, uma espécie de enxertia fluídica. Eles eram codependentes. E com a saída de um, haveria então aquela abstinência fluídica em que o encarnado não conseguiria viver. Dr. Bezerra volta ao final da reunião para a sua casa, e ao conversar com a sua esposa, ela diz: o nosso filho, depois de muito tempo, sem ter qualquer consciência de si, acordou, sentou na cama, perguntou: cadê papai? E minutos depois, ele desfaleceu e ele se foi. E Bezerra, com a sua consciência espiritual, com a dor da partida daquele filho, mas falou: que assim seja, que ele possa ir, mas que possa ir liberto, que seja um pássaro que a gaiola abre e agora ele pode voar. Não teremos mais a sua companhia, mas do que adianta ter a companhia de alguém que eu amo e que está preso, que está acorrentado, que está em sofrimento? Melhor que siga para o coração do Pai, liberto, e possa seguir a sua vida. A misericórdia está lá. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós sabemos que Deus é percebido no mundo pelas suas obras, pela sua bondade, pelos seus feitos, por aqueles que estão mais conectados com a sua mensagem, irmãos mais antigos, mais experientes, mas nós ainda não conseguimos ver Deus. E no livro dos Espíritos, a lição nos fala que os Espíritos puros veem e compreendem a Deus. Então, os puros de coração verão Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja, existe um primeiro nível em que eu me torno manso, em que eu me torno pacífico. Na minha realidade individual, eu me acalmo, eu me tranquilizo. Claro que isso vai contagiando as pessoas, mas vai ganhando uma monta em que eu me transformo agora num pacificador. Jesus foi um grande pacificador. Mahatma Gandhi foi um revolucionário pacificador com a metodologia da não violência. Não aceitava a subjugação, não aceitava ser considerado inferior, mas jamais aceitou ir para uma contenda, um embate
físico com os irmãos ingleses ou quaisquer outros que tivessem um pensamento diferente. Então veja, um pacificador, e aí ele conseguiu se colocar nesta condição de exemplo para muitos. Bem-aventurados que são perseguidos pela justiça, porque deles também é o reino dos céus. E é claro que aí nós temos que fazer a interpretação, aqueles que são injustamente perseguidos, aqueles que estão de maneira equivocada nas barras da justiça. Bem-aventurados sois todos vós, quando vos caluniarem, injuriarem, ofenderem e mentindo, disserem tudo contra vós por causa de mim. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim também fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Veja que Jesus disse: segui-lo é ter a consciência de que nós vamos incomodar. Nós vamos incomodar porque o Evangelho de Jesus é uma proposta de mudança, para que saiamos daquele lugar de conforto, que saímos do modelo petrificado, para que nós possamos reconstruir o nosso ser. Isso gera um incômodo, gera mudança, toda mudança gera um incômodo. Então seremos perseguidos, seremos não compreendidos, às vezes dentro da família, às vezes no ambiente de trabalho. Certa vez, um irmão se auto-excluiu de um grupo de WhatsApp do qual eu participava, um grupo profissional, ao saber que eu era espírita. Eu falei: nossa, ainda existe isso. Em alguém que tem formação superior em direito, alguém cuja função é combater a discriminação. Ele poderia até ter lá internamente: o fulano está com aquele lá, não pode, né? Aquele você sabe quem, não pode nem dizer o nome, como Harry Potter faz. Ele é alguém das trevas, mas tudo bem, um dia ele vai ser salvo, vamos ajudá-lo. Muita gente olha assim: você é uma pessoa tão boa, mas é espírita. Você é tão legal, mas venha para a nossa igreja. Tá? Já de vez em quando eu recebo convites para ir para algumas igrejas, tá? Falou: coincide com o dia do Santo Espírito. Isso não é iria tranquilamente, não é um problema. Mas veja, nós às vezes somos vistos dessa forma. Mas se Jesus, Espírito puro, bondade absoluta para alguém, né, que é Espírito, fora da bondade máxima e absoluta que é Deus, mas na relatividade em que nós podemos alcançar, passou pelo que passou, quem dirá de nós? Quem de nós tem direito de reclamar de algo se Jesus passou pelo que passou? Mas depois das bem-aventuranças, Jesus se dirige inicialmente para aquele grupo que já lhe seguia, que lhe era simpático, e nos traz algumas orientações que mostram a responsabilidade de todos nós que nos alimentamos do seu verbo, do seu Evangelho. Que Evangelho, lembremos, não é um livro. Então não é o Evangelho, ali é um livro onde estão registradas passadas, impressões, relatos de pessoas que conviveram naquela época, que tiveram a intuição para poder lembrar e colocar, mas são escritos humanos. O Evangelho significa a boa nova, a mensagem. Francisco de Assis tem uma frase que ele atribui que diz assim: pregue sempre o Evangelho, se necessário, use palavras. Pregue sempre o Evangelho, se necessário, use palavras. Pregar o Evangelho com a sua vida, com a sua postura, com a vivência que é consentânea com este Evangelho. Então todos nós somos convidados. E após falar as bem-aventuranças, ainda dentro do Sermão do Monte, Jesus nos diz: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, insosso, de que servirá para restaurar o sabor? Apenas para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O sal tem uma função, e ele diz: nós somos o sal da terra. Temos que temperar a vida com o exemplo de Jesus. Mas não foi o suficiente. Vós sois a luz do mundo. Mas não se pode esconder uma cidade colocada no monte. Nem aquele que acende uma candeia coloca debaixo do alqueire. Não é aquele alqueire medida a terra, não, mas o alqueire que é um móvel, a parte de baixo. Não se coloca a candeia, a luz escondida, como se fosse debaixo de uma mesa, mas sobre o velador, para que ilumine toda a casa e as pessoas que ali estão. Então, nos dizer: resplandeça a vossa luz, brilhe a vossa luz,
para que então as suas boas obras, sejam percebidas pelos homens, e eles então possam glorificar a Deus. Para que o Evangelho seja instalado, é necessário que aqueles seguidores do Cristo, independente de rótulos, ou mesmo que não tenha rótulos, porque tem muitos seguidores do Cristo que não se vinculam necessariamente a uma religião, mas apenas ao modelo cristão de vida. Nós temos esta responsabilidade de fazer brilhar essa luz através das boas obras, que estas boas obras é que farão com que as pessoas de fora possam ver essa luz e glorificar Deus, porque as boas obras não são nossas, nós somos apenas servos do Senhor. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec questiona aos espíritos da qualificação: quando é que o espírito se vincula à matéria no processo gestacional? E os espíritos dizem: na concepção. Naquela hora, o espírito reencarnante se vincula àquela célula ovo que está se formando, que vai se multiplicar. Ali já tem o espírito vinculado. E então o processo vai se intensificando durante a gestação, aqueles laços vão se intensificando, até que, com o parto, o grito da criança que anuncia o nascimento é um sinal de que aquele espírito agora está fazendo parte daqueles que compõem os vivos e os servos de Deus. Olha que frase linda: os vivos e os servos de Deus. Nós somos convidados a este papel de servos, de trabalhadores da vinha do Cristo. E a maneira que Ele nos conclamou foi fazer brilhar a nossa luz através das boas obras, porque estas é que serão vistas. E aí, para caminharmos aqui para a nossa ideia final, eu trouxe um pequeno texto do Espírito Emmanuel com este nome, Boas Obras, com este título, Boas Obras, que foi publicado na Revista Reformador de junho de 1957, um texto recebido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz Emmanuel: brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais, apenas a parte intelectual, e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no seu ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, não nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. E avança: é indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, brilhe a vossa luz, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. Corações cristalizados, corações endurecidos, corações doídos e sofridos não serão tocados apenas pelo conhecimento, pela orientação, mas precisam ser tocados pelo coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Essa chama, a nossa luz, só vai ser acesa dessa forma. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento. O buril deve estar em nossas mãos, mas a rocha imperfeita que precisa
precisa ser burilada somos nós mesmos. Porquanto, apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Todos nós, trabalhadores da última hora, convidados a estarmos ali na vinha, nesta madrugada, cujos raios na Era Nova já se apresentam ali no horizonte, somos convidados a estas boas obras através de nossas condutas. E aí poderíamos também olhar para o alto e repetir o ensinamento que é inspirado no Sol de Assis, quando ele pede ao Senhor, a Jesus: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Que nós possamos ser instrumentos da vontade do Cristo no mundo. E então, onde houver ódio, que nós possamos levar o amor que ilumina, que planifica, que emana de Deus. Onde houver ofensas, que nós possamos levar o perdão que vai substituir o ódio, a mágoa e o rancor, por um abraço, por um sorriso, por um aperto de mão. Onde houver discórdia, que nós não entremos na discórdia, mas que busquemos levar a união de ideais. Ideias podem ser diferentes, mas os ideais são princípios superiores. A união de almas, a união de corações. Onde houver dúvidas, que possamos levar o exemplo, o testemunho da fé, e ainda que seja aquela fé bem pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, que ela seja suficiente para mover as montanhas das nossas próprias iniquidades. Onde houver erro, que possamos levar a verdade que nos é dita por aqueles que já conseguem entrar em contato, a verdade que nos é dita pelo Cristo, a verdade que nos é dita pelos Espíritos superiores, a verdade que ilumina suas consciências, que nos aclara os caminhos, que nos aproxima de Deus. Onde houver desespero, que nós possamos levar a mensagem da esperança, Senhor, a esperança do seu verbo doce, que um dia nos trouxe às margens de Genezaré, ou pelas pequenas ruas de Cafarnaum. Onde houver tristeza, que nós possamos lembrar a alegria, possamos lembrar a felicidade. Onde houver trevas, que nós possamos levar a luz, possamos brilhar a nossa luz, e ainda que seja também pequenina, como um pequeno vagalume, na escuridão, esta luz poderá iluminar todos aqueles que estão imersos no momento de treva. Que possamos pedir ao Mestre para que não busquemos tanto ser consolados, mas que tenhamos o ânimo, a alegria de consolar o aflito, aquele que está caído na rua, aquele que não tem um ombro amigo para chorar, para colocar a cabeça. Que nós não busquemos tanto ser compreendidos, isso denuncia ainda o nosso orgulho, mas busquemos compreender pela tolerância, que é também uma feição da caridade, a indulgência, e busquemos compreender, sobretudo, aqueles que não nos compreendem, que nos perseguem, que nos caluniam. Eles apenas não sabem amar. E que, acima de tudo, nós não busquemos ser amados, mas desenvolvamos a capacidade de amar. Porque se estivermos mergulhados no amor, saberemos como é bom, como é prazeroso amar, fazendo bem ao outro por ver nele a alegria, sem nada esperar, sequer no plano espiritual. Não mais negociar com quem quer que seja, nem com espiritualidade. Ter essa alegria de amar. Porque assim, a partir do que o Mestre nos ensinou, que Ele nos testemunhou, que os Espíritos nos lembram a todo momento, nós vamos saber que é dando amor que nós também receberemos o amor de verdade. Que é perdoando ao próximo que nós identificaremos o perdão da divindade, que é o nosso auto-perdão, porque Deus não nos ofende. Mas só quando eu consigo perdoar o outro, eu também consigo me perdoar. O meu inconsciente deixa de ser aquele juiz cruel, porque eu já não sou mais aquele juiz cruel como o nosso irmão. E é quando nós morremos, seja morrendo no corpo físico, quando os olhos fecham, quando o coração para de pulsar, seja morrendo para o homem velho, ainda ignorante da lei de amor, é neste momento que nós vamos saber
Deus não criou a morte, que Deus só criou a vida, e ela existe aqui, mas também existe do lado de lá. Mas seja qual for a dimensão da vida em que nós estejamos a testemunhar, o único caminho para sermos felizes verdadeiramente nesta era nova é o caminho do amar. Que o Mestre Jesus possa ser sempre o nosso guia e modelo, a cada momento, a cada hora, para que assim, neste momento especial da terra, possamos aproveitar a bênção que tivemos de estar encarnados aqui como filhos e servos do Senhor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos a Patrick, seu belo trabalho, sua ótima palestra, agradecendo sua participação em nossa jornada e desejando que o feliz retorno ao lugar convoque de muita paz. Deus o abençoe. E para encerrar nossa noite, convidamos novamente o nosso irmão Arilson Ferraz. Muita paz e uma boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento para vibrar em favor deste mundo de transição. Vamos irradiar de nós as melhores vibrações para o mundo em crise. Vamos cantar hoje na Bezerra de Menezes. Ó, vinde, bom amigo, amado e benfeitor, das luzes infinitas de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servos do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passe de amor, águas fluidificar, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia, mostra o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor.